Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Eu estou mais uma vez agradecendo a Deus por estar aqui vivo e quero hoje esse vídeo é um vídeo que eu não vou publicar porque sem autorização da pessoa que me pediu, tá? Me pediram fazer um vídeo, eu estou atendendo a essa pessoa com muito carinho, muito, desde já muito agradecido, viu? Eu não vou dizer o nome dela, porque caso ele autorize a publicação, a gente publica. Bom, ele me pediu para que eu fizesse uma história, né, da minha vida e já era um sonho há algum tempo. Eu estava com esse desejo, né, não falar da minha vida, mas falar da vida de pessoas com as quais eu convivi, com as quais me deixaram saudade, as quais me ensinaram muito. Mas quem sabe se esse não é o pontapé inicial, eu não faça outros vídeos com o mesmo objetivo, ou seja, contar a história das pessoas para que a gente possa deixar um legado para as futuras gerações, né, de Serra dos Bois, de Pedra Preta e de adjacências. Bom, como a pedido, eu sou filho, meu pai chama-se Hermes Ludogero de Farias, ele nasceu no sítio lá chamado Gravatar-Mó, no município de São João do Cariri, no dia 10 de maio de 1918. Né? Com 10 anos, ou seja, em 1929, ele se muda para a Serra dos Bois com sua mãe, né, minha avó, Bi, que eu chamava de Bi, mas o nome dela é Otília Xavier de Farias, tá? Que casou, que era filha de Ludogero da Cunha Porto e Mãezita, né, que é um dos primeiros moradores de Serra dos Bois. Tá? Otília Xavier, minha avó, casou com meu avô, que eles eram parentes, e tiveram 6 filhos. Né? Um desses, o mais velho, é meu pai, que casou, que veio para a Serra dos Bois, né, e ficou para o resto da sua vida. Na década de 40, na metade da década de 40 do século XX, ele conheceu minha mãe, Emília Martins de Farias, que ela é filha de Franklin Procópio da Cunha e Bernardina Martins da Cunha, né? Ela nasceu e se criou em Gravatá do Ibiapina, antigo Gravatá do Jaburu, né? Eles se casaram e ela nasceu no dia 6 de 11 de 1922, portanto está com quase 99 anos de idade, né? Está com saúde fragilizada pela idade, mas está viva, graças a Deus. Papai faleceu, acho que em 2003, 2004, confesso que eu não sei a idade, a época que meu pai faleceu. Eles se casaram, como falei, em 47, e dessa união nasceram 6 filhos, né? Ananias Martins de Farias, que ele nasceu no dia 12 de maio de 48 e morreu em 25, no dia 25 de janeiro de 63. Muito jovem, com 15 anos, era uma pessoa muito conhecida, né? Todo mundo conhecia ele. Era um adolescente, né? Muito esperto, conhecedor de todas as trilhas, né? Todos os caminhos de Serra dos Bois, né? Conhecia os sinais dos animais, os ferros, né, as marcas de todas as pessoas. Então ele fazia, era uma pessoa muito querida, muito, mas que infelizmente ele levou uma pancada no olho e 6 meses depois, né, ele passou a sofrer fortes dores e faleceu. Né? Bernardina Martins, também ela é de 49, né? Ela reside em Serra dos Bois. Atualmente ela está em Santa Cruz, mas o local de nascimento de moradia dela é em Serra dos Bois. Né? Eu, né, Antônio Martins de Farias, e Maria Martins de Farias, que eu sou gêmeo, nascemos no dia 30 de janeiro de 1957, portanto com 64 anos. Né? Carlinda Martins de Farias, hoje é viúva, ela casou com o nosso amigo Luiz Macambira, né? Que era Luiz José Neto. A Carlinda nasceu no dia 20 de novembro de 1960, portanto, do signo de Escorpião. E eu sou do signo de Aquário. Vamos deixar bem claro, Aquário, né? Vamos lá. Agora, a minha vida mesmo, né? Eu, com 19 anos, fui embora para o Rio de Janeiro em 1976, né? Semi-analfabeto, porque eu frequentei a escola até mais ou menos 10, 12 anos. Teve um problema lá de desentendimento e a escola fechou. E aí, nesse interregno, quando a escola reabriu, não permitiram mais que eu
estudasse, porque eu já estava um rapazinho, já tinha que trabalhar, né? Então, quando completei 18, 19 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, lá arrumei um emprego de faxineiro, né, na Avenida Rui Barbosa, no número 480, que tem essa memória até hoje. Trabalhei lá do dia 2 de junho até, deixa eu ver, até dia 14 de fevereiro de 77, né? De 2 de junho de 76 a 14 de fevereiro de 77. Nesse emprego fui muito feliz, era um prédio fantástico, eu trabalhei, né, de faxineiro e porteiro, né, de vigia, e tenho uma saudosa lembrança dessa minha profissão. Só que no dia 15 de fevereiro de 77 eu fui contratado também para ser vigia de uma empresa lá no bairro de Botafogo, na rua Paulo Barreto, número 53. Depois nós mudamos para a Urca, para o Flamengo e depois no futuro para Brasília, quando eu falarei da minha parte, minha vida em Brasília, né? Eu trabalhei numa empresa, nessa empresa que eu entrei em 15 de fevereiro de 77 até 91, né? Até 1991. De lá para cá eu trabalho por conta própria, sou autônomo, sou contador, né? É, eu atualmente moro na cidade de Santa Cruz, mas tenho a minha trabalho e moro na cidade de Santa Cruz, mas tenho como minha residência Serra dos Bois, né? Que é a terra que eu nasci, que eu me criei, eu amo de paixão. Vamos lá. Eu nasci, agora eu vou falar da minha vida, né? A minha vida que eu fiz aqui por tópicos, né? Agora passo a falar na primeira pessoa. Agora eu vou falar eu mesmo, né? O que eu passei, o que eu vivi nesses anos todos. Nasci e cresci em Serra dos Bois, né? E com 19 anos fui para o Rio de Janeiro. Então a minha juventude, ela foi toda no Rio de Janeiro, né? Em Serra dos Bois tive uma infância muito pobre, passei fome, mas por causa das circunstâncias do tempo, né? Pois naquele tempo não havia qualquer fundo, benefício que o Estado amparasse o povo nordestino. O povo nordestino era esquecido e renegado à fome, né? Era fome perpétua, praticamente. Isso aí faz parte da história, né? Frequentei, como eu falei, né, mais ou menos até uns 10, 12 anos, a escola de tia Silva Borges, que é uma excelente professora, ela prestou um grande serviço à humanidade, porque quem aprendeu com Silva Borges aprendeu muito, porque ela era muito dedicada, uma pessoa que merece a honra, né? Já é falecida, está sepultada no cemitério de Gravatá do Jaburu. Mas, então, todo ano, quando eu vou ao cemitério, dia 2 de novembro, faço uma visita e uma homenagem à minha querida professora Silva Borges da Costa, conhecida como Tia Silva, né? Ela ensinou durante muitos anos no sítio Barrocas, que infelizmente acabou, né? Não tem mais memória da sua casa, do seu tempo, do seu trabalho, que foi o tempo se encarregou de apagar, infelizmente, por falta de vontade dos políticos, né? Que podiam muito bem ter preservado um marco tão importante que foi Tia Silva, que deu aula nas Barrocas para uma população de Tanque Raso, Serra dos Bois, Serra Verde, enfim, né, Poços, Almas, hoje tudo município, antigamente era município de Boqueirão, hoje é Real de Santo Antônio, outros bairros de São Miguel, não vamos entrar nesse detalhe, mas Silvia Borges prestou a minha professora querida, minha professora especial, né? Eu tive muitas professoras fantásticas, mas a tia Silvia é a minha preferida. Eu escolhi ela como a minha preferida, porque foi a primeira, né? As primeiras coisas a gente nunca esquece, as primeiras pessoas que são importantes na vida da gente a gente também nunca esquece. Eu sempre tenho um slogan meu, né, que eu acho o seguinte, Serra dos Bois, né, eu falo assim, abro aspas, né, abro aspas para mim mesmo. Serra dos Bois não precisa de mim para existir, mas eu preciso de Serra dos Bois para viver. Isso é uma declaração de amor à Serra dos Bois. Porque aqui eu vou fazer faço aqui um depoimento com muita tristeza. Eu tenho, eu não sei se é problema meu, o que é, mas eu sinto um abandono, né? O povo de Serra dos Bois, de certa forma, me abandonou. Eu não tenho uma recepção em Serra dos Bois, né? Eu tentei fazer parte da igreja, fui convidado a me retirar. Tentei fazer parte da Associação dos Agricultores,
também quase que fui convidado a me retirar, porque as pessoas não davam atenção às minhas palestras, às minhas palavras, e quando eu estava falando era como se tivesse assim, lá vem o bobo. E eu não sei se eu sou bobo, eu não sei, mas eu gostaria de pedir desculpas aqui, aproveitar para o povo de Serra dos Bois, né? Se eu o ofendi, se eu o agredi, eles me perdoem, porque o amor que eu tenho por Serra dos Bois é muito superior a pequenas desavenças. Não sei se são ideologias políticas, que eu tenho uma ideologia política um pouco diferente. Eu não tenho uma religião específica, eu não quero aqui defender religião A ou B. Eu sou um estudioso das religiões. Eu respeito todas as religiões, eu respeito a crença de todas as pessoas. Eu só queria que o povo de Serra dos Bois tivesse mais assim carinho por mim, que eles não têm. O povo de Serra dos Bois não demonstra assim uma atenção por mim. Eu sou tratado como, sei lá, como um zero à esquerda. Talvez por eu ser contrário à maioria das pessoas que tem vamos dizer assim, um partido político. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não me envolvo na política municipal exatamente para evitar esse tipo de contato. Mas, infelizmente, uma das tristezas da minha vida é o abandono que as pessoas de Serra dos Bois me dedicam. E o desprezo, vamos dizer assim, a palavra mais certa é o desprezo. Eu fico triste com isso. E peço desculpas com sinceridade, com o coração aberto, se eu os ofendi. Eu queria que eles me dissessem, me procurassem e me dissessem por que me abandonaram, por que me desprezam tanto. Porque é muito difícil a pessoa que nasce num lugar, sai, faça 40 anos, fica lá, estuda, se dedica, tem conteúdo para ensinar e é excluído de uma forma tão grotesca como eu fui em Serra dos Bois. Isso é um desabafo, mas é uma verdade que tem que acontecer. Vamos lá. Então, como eu te falei, né? No dia 15, vou falar que eu já falei da minha infância. Cheguei no Rio de Janeiro no dia 15, no dia com 19 anos, né? Quase analfabeto, que eu já falei. Meu primeiro emprego foi no prédio na Avenida Rui Barbosa, lá no 480 e tal, né? Foi muito bom, fui muito feliz. E aí depois arrumei esse emprego nessa empresa. O que acontece? Agora vamos pegar o fio da meada. Nessa empresa inglesa, de capital inglês, que eu não vou falar o nome dela, por uma questão de apenas não fazer parte comercial. Eu sei que ela não está mais no Brasil, ela saiu do Brasil, mas vou ocultar o nome dela, não por medo não, mas é para não criar problemas comerciais com o YouTube, caso a gente venha publicar esse meu depoimento. Eu fui lá para ser vigia, mas só que durante o dia eu via o desespero de uma secretária chamada Alexandra, que era inglesa, né, e de Aileen, que então os chefes pediam café para elas, pediam xerox, pediam as coisas e tinha que atender, porque era um escritório com mais de 50 empregados, né, funcionários, e era um projeto enorme, né, envolvia muitas empresas de mineração, empresas de engenharia. Então, circulava por esse escritório aproximadamente de 200 a 300 pessoas por dia. E eu vendo aquele desespero das secretárias para fazer café, para fazer chá, eu passei a ajudá-las. Eu dizia, Alessandra, deixa eu fazer café, Alexandra, deixa eu tirar cópia. Aí elas gostaram muito de mim e tiraram-me do vigia, de ser vigia, né? E me passaram para trabalhar no escritório. Só que para trabalhar no escritório eu precisava de saber ler. E eu estava praticamente analfabeto. Eu não sabia tirar cópia, eu não sabia tirar cópia conforme número, na sequência. Aí a Aileen, que eu chamo que é um anjo de guarda que eu tive na minha vida, a Aileen disse, não, Antônio, você tem que estudar, eu vou arrumar um colégio para você. Me botou no Fusquinha, que era o carro da época, me soltou na porta do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, que é um colégio jesuíta, né, da Companhia de Jesus, essa aqui do Papa atualmente, Papa Francisco é jesuíta, né. Eu fui lá, fiz um teste e fui aprovado. Me botaram na primeira série do primário, antigo primário, né, e eu comecei a estudar e uns 3 meses depois eles fizeram um exame, eu fiz novamente uma prova e quando voltei, uma semana depois, eu estava na quarta série, né? Quando cheguei no final do semestre, que era semestral, a professora, minha grande professora Rosa, né? Disse assim, Antônio, você tem nota para passar, mas eu queria lhe reprovar
para você aprender mais. Eu falei, ok, professora, pode me reprovar, não precisava nem de me pedir licença. Aí ela me reprovou, fiquei 1 ano na quarta série. Aí depois fiz a quinta, sexta, sétima, oitava e terminei o primeiro grau no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Comecei o primeiro e o segundo ano do segundo grau, antigo segundo grau, mas no meio eu fui, no final do segundo ano, eu fui transferido para Brasília, que depois eu falarei da minha parte de Brasília. Né? Foi uma vida muito rica, muito feliz da minha vida, né? Porque o Colégio Santo Inácio abriu as portas, acenderam-se as lâmpadas, as luzes da minha vida. Porque foi lá que eu mantive contato com vários tipos de pessoas, padres de todos os locais do mundo, e aquela experiência era um colégio católico e os jesuítas vivem viajando, né? E quando eles viajam, eles vêm pedir assim, amparo aos colégios e se hospedam lá, foi uma espécie de hotel e dão aula para a gente e palestra. Então foi uma riqueza, um processo. Eu cresci muito, eu aprendi muito dentro do Santo Inácio. Eu sou muito feliz por ter estudado no Colégio Santo Inácio, não no curso diurno. O curso diurno é para rico, são pessoas, mas era o curso noturno que o Colégio Santo Inácio oferecia para porteiros, faxineiros, né, manicure, pedicure, aquelas pessoas que queriam estudar depois de adulto, que era o meu caso. Então eu fui muito feliz dentro do Colégio Santo Inácio. A minha vida no Rio de Janeiro, eu vou chamar ela de primeira parte, né? Minha vida no Rio de Janeiro, de 1976 a 1983, foi um período de aprendizado e aprendizagem. Imagine que saí de Serra dos Bois, semi-analfabeto, né? Aí eu volto à escola lá no Rio de Janeiro, e aí eu não poderia ser diferente desse processo de aprendizado, como eu falei, né? Foi uma abertura de mente, eu abri a minha mente de forma geral, tá certo? Então o que acontece? Eu comecei a ter contato com a literatura, comecei a ler, né, os principais os romancistas, né, como José de Alencar, né, Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, Viuvinha 5 Minutos, enfim, todas as obras de José de Alencar, o sertanejo, enfim, né. Também tive contato com a Luiz de Azevedo, onde eu li a literatura, toda a literatura do realismo, como o Curtiço, né, Memórias de um Cárcere. Depois li de Domingos Olímpio um livro fantástico chamado Luzia Homem, que também é do realismo nordestino, né, que depois a gente pode falar disso. Né? Quanto à música, eu aprendi a conhecer Luiz Gonzaga, né? Eu passei a estudar Luiz Gonzaga, ouvi muita música de Chico Buarque, Gilberto Gil, então foi uma abertura de música. Na poesia tive contato com as leituras de Carlos Drummond de Andrade, né? Que sou fã desse poeta, né? E foi, como eu falei, eu repito, uma descoberta fantástica, né? Cheguei a compor, né, uma música, me apaixonei lá por uma moça, namorei muito, né, foi um período de muito namoro, amores incompreendidos e amores compreendidos. Não casei nessa fase por causa da falta de experiência, né, a juventude só quer mesmo namorar, né, mas agora tive uma paixão, né, um amor assim alucinado pela Beatriz. Não é a Beatriz de Dante, né, lá da Itália, né? Era Maria Beatriz dos Santos. Foi assim, ela não se apaixonou por mim, eu que me apaixonei por ela, coisa de criar adolescente mesmo, de menino de 20 anos, jovem de 20 e poucos anos, né? Escrevi alguns artigos, meus artigos eles sempre foram publicados nos jornais das empresas para as quais eu trabalhei. Publiquei também muitos artigos num jornal que tinha aqui antigamente em Santa Cruz, acho que era Voz do Capibaribe, né? Eu cheguei a publicar vários artigos na década de 80. Então, publiquei também muitos artigos num blog da Associação dos Agricultores de Serra dos Bois, né? Eu fiz uns artigos a respeito de todas as pessoas, né? E foi interessante essa passagem, né? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte e depois eu vou continuar falando da minha parte de Brasília. Para não ficar muito longo, eu vou fazer, porque eu sei que já estou às quase 20 minutos, eu
Eu vou parando por aqui, eu vou chamar esse de vídeo parte 1 e depois a gente continua, ok? Muito obrigado e até daqui a pouco.